Em nome de Jesus Cristo, aquele que nos resgatou de todos os nossos pecados. Amém. A parábola da ovelha perdida, sem dúvida, é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, entre tantas outras bem famosas, mas ela chama atenção. Ela diz muito, tem um significado profundo. Jesus diz: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Além de ser uma parábola muito conhecida, ela também é um tanto curiosa. Não sei se vocês já se deram conta. Um homem deixa 99 ovelhas no deserto para ir atrás de apenas uma que se perdeu. Será que isso faz sentido? Eu confesso que isso sempre me deixou um tanto intrigado. O que aconteceu com aquelas outras 99? Ou o que aconteceria? E aí eu preciso lembrar, que as ovelhas são animais bastante frágeis e o deserto é um lugar muito perigoso. Naquela época, o deserto era cheio de ladrões e de animais selvagens. Sem o cuidado e a proteção de um pastor, as chances daquelas ovelhas serem roubadas ou devoradas por algum animal selvagem era muito grande. Ou seja, aquele homem poderia recuperar uma ovelha que se perdeu, mas ele provavelmente perderia as outras 99. Então pensem, qual o sentido disso? Não tem muita lógica se a gente pensa humanamente. Como explicar essa aparente contradição? Para que a gente possa entender essa parábola, a gente precisa, em primeiro lugar, observar o que acontece antes de Jesus contar a parábola. Na introdução do capítulo 15 aqui do Evangelho de Lucas, quando ele diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E então Jesus lhes contou a parábola. Essa introdução é fundamental para que a gente faça uma correta interpretação dessa parábola. Não apenas dessa parábola da ovelha perdida, mas também da parábola da moeda perdida, que vem logo a seguir, inclusive da parábola do filho pródigo, que nós já também foi tema de uma mensagem num dos cultos mais para o início do ano. Então, Jesus acolhia e recebia pecadores. E isso causava desconforto, raiva e indignação nos fariseus e escribas. Jesus ia ao encontro e se envolvia justamente com aquelas pessoas que eram desprezadas e rejeitadas pelos líderes religiosos. E por isso Jesus conta essa parábola justamente para eles, para os escribas e os fariseus. E no fim das duas parábolas, Jesus enfatiza a mesma coisa. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É isso que Jesus diz ao final da parábola da ovelha perdida. E ao final da parábola da dracma perdida, ele diz: Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então a gente percebe que a ênfase das duas parábolas é a alegria que há no céu por um pecador que se arrepende. Por isso, nessa parábola, a ovelha perdida representa aqueles pecadores e publicanos que Jesus acolhia e recebia. Jesus não passava a mão na cabeça deles. Jesus não fazia vista grossa ao pecado. Jesus não chegava diante de alguém que vivia em pecado e dizia: continua vivendo assim. Não. Afinal, o perdão dos pecados custaria a própria vida de Jesus. Mas para que pudesse o perdão ser estendido, era necessário que Jesus acolhesse aquelas pessoas. Senão, como é que ele poderia estender o perdão? E aí nós temos dois exemplos que a própria Bíblia, os evangelhos apresentam. O caso da mulher adúltera ilustra muito bem essa atitude de Jesus, de acolhimento, mas também de repreensão e também de exortação. Jesus
quando aqueles homens trazem a mulher, Jesus não a condena, Jesus a acolhe. Nós conhecemos a história, que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Mas depois todos vão embora, Jesus não diz continue vivendo como você estava vivendo antes. Jesus diz vá, não peques mais. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Naquele episódio houve arrependimento. O perdão foi concedido e há também uma exortação para uma mudança de vida. Podemos ainda citar o exemplo de Zaqueu, o cobrador de impostos, que igualmente foi acolhido por Jesus. Cobradores de impostos eram extremamente desprezados pelos escribas e fariseus, mas Jesus acolheu, entrou na casa de Zaqueu. E da mesma forma, naquele dia houve arrependimento, perdão dos pecados e uma mudança espontânea de vida. Zaqueu resolveu dar a metade dos seus bens aos pobres. Foi uma atitude voluntária. E ele também disse, se ele tivesse roubado algo, muitos inclusive pensam que Zaqueu era um ladrão. O texto não dá margem para isso. Mas o texto diz que Zaqueu lhe diz, se eu tiver roubado algo, então eu vou dar 4 vezes mais para aquele que eu roubei. Uma mudança espontânea de vida. Nesses 2 casos, os líderes religiosos murmuraram, criticaram a Jesus, ficaram indignados. Mas os 2 casos, a mulher adúltera, Zaqueu, eram ovelhas perdidas que foram resgatadas pelo pastor Jesus. Em ambos os casos houve arrependimento, perdão e mudança de vida. Agora que nós já identificamos aqueles que representam na parábola a ovelha perdida, quem seriam então as 99 ovelhas, aquelas que ficaram no deserto? Quem seriam? Justamente os fariseus e escribas. Aqueles que se julgavam acima do bem e do mal, melhor do que os outros, que em sua suposta santidade hipócrita rejeitavam aqueles que não viviam conforme os padrões que eles mesmos tinham criado. Ao contrário dos pecadores e publicanos que tinham sim suas falhas, seus pecados, os seus erros, mas reconheciam sua indignidade, reconheciam que precisavam de arrependimento, de um Salvador, estes líderes religiosos, eles se autodeclaravam justos diante de Deus. Eles não sentiam a necessidade de arrependimento. E assim eles mesmos optavam, deliberadamente, ou por ignorância, ou por incredulidade, permanecer no deserto da descrença, sendo devorados pela indignação, pela raiva e pela inveja, sempre que Jesus acolhia aqueles que, de acordo com eles, eram indignos e não deveriam ser acolhidos e receber a graça de Deus. Por isso, aquele homem que deixa as 99 ovelhas no deserto e vai em busca da ovelha que se perdeu, não é qualquer ser humano, mas é o próprio Filho de Deus. É o Deus homem Jesus Cristo. Como vimos, humanamente falando, essa parábola não tem muita lógica, porque na verdade ela não trata de coisas desse mundo, ela trata de coisas espirituais. Jesus Cristo é o Deus homem que deixa a glória celestial e vai em busca de cada um de nós, de todos aqueles que realmente estão perdidos e necessitam deste resgate e desta salvação. E aí Jesus diz, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa é a explicação da parábola da ovelha perdida. Agora nós vamos aplicá-la ao nosso contexto. Queremos aplicar essa parábola para a nossa vida. E aí eu faço uma pergunta, considerando essa parábola, aquilo que nós vimos, a explicação dela. Quem seríamos nós? Os pecadores perdidos? Ou seríamos os justos que não necessitam de arrependimento? Quem seríamos nós aplicando essa parábola para os nossos dias? Eu sinceramente espero que ninguém aqui se considere o justo que não necessita de arrependimento. E aí então, diante disso, obviamente podemos concluir que nós seríamos os pecadores perdidos, certo?
Mas será que nós nos consideramos assim tão perdidos? Afinal, nós estamos aqui na igreja. Nós fomos batizados, nós participamos da Santa Ceia, fazemos nossas leituras bíblicas, nossas orações, nossas devoções. Será que realmente nós somos assim tão pecadores? Quando a gente fala de pecadores perdidos, é natural que a primeira coisa que dê na nossa mente é pensar naqueles que estão afastados de Deus. Naqueles que ainda não creem, naqueles que estão pelas ruas, naqueles que estão afastados da igreja. É natural que a gente pense imediatamente neles. É óbvio que essas pessoas, elas são pecadores perdidas que precisam sim ser resgatadas. Elas necessitam de acolhimento, elas devem se arrepender para receber o perdão, precisam ser fortalecidos na fé para que possam mudar também de vida. Mas será que só eles precisam disso? Será que nós também não precisamos ser resgatados por Jesus? Será que nós também, mesmo que já fomos resgatados por Jesus, será que nós ainda também não necessitamos continuamente nos arrepender para receber o perdão? Será que nós também não precisamos continuamente do fortalecimento da nossa fé para que continuemos andando em novidade de vida, vivendo a nova vida que recebemos? É claro que a resposta é sim. A gente também precisa de tudo isso que muitas vezes a gente acha que os outros precisariam. Nós também precisamos continuamente disso. E aí vale também um alerta. Nós nunca devemos achar que pelo simples fato de sermos batizados, de nós participarmos dos cultos, fazermos nossas orações, nossas devoções, como se isso nos tornasse superiores ou melhores do que os outros. Tudo isso, óbvio, é fundamental para uma vida espiritual saudável, para uma boa relação com Deus. Mas não é o simples fato de estar na igreja toda semana, de ler a Bíblia, fazer devoções, fazer nossas orações, não é isso que nos torna melhor ou superiores a ninguém. Achar isso seria hipocrisia e falsidade. E esse era justamente o erro dos fariseus e escribas. Eles procuravam a Deus, não saíam do templo, mas eles se consideravam por isso melhores do que os outros. É necessário sempre que nós sejamos humildes, que nós nos arrependamos, reconheçamos a necessidade do perdão, para que assim também recebamos esse perdão. E a partir desse perdão, sim, haverá fortalecimento da fé, haverá mudança de vida, haverá frutos que seguem a fé em Jesus Cristo. Mesmo que já tenhamos sido resgatados pelo pastor Jesus, é importante lembrar que nós continuamos sendo pecadores. Que por nós mesmos nós estaríamos perdidos e condenados eternamente. Por isso nós jamais devemos ousar achar que somos justos, que não necessitam de arrependimento. Pelo contrário, temos uma necessidade diária de arrependimento. Precisamos continuamente ter a fé fortalecida para também sermos motivados, para permanecermos firmes na nova vida que recebemos pela fé em Cristo Jesus. E o lugar onde tudo isso nos é concedido em rica medida é aqui na igreja. A igreja não é um lugar de pessoas santas e perfeitas, mas um lugar de pessoas falhas e pecadores. A igreja não é um lugar de justos que não necessitam de arrependimento, mas de pecadores que continuamente precisam do perdão para os seus pecados. A igreja é um hospital de pecadores. Jesus disse, eu não vim para chamar os sãos, mas pecadores ao arrependimento. E aqui que o próprio Jesus nos acolhe como suas ovelhas, cuida das nossas necessidades, como lembra o profeta Ezequiel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. Mas destruirei as gordas e as fortes. Eu as apacentarei com justiça. Essas ovelhas gordas e fortes que serão destruídas, que o profeta menciona, são de novo uma referência aos justos que não necessitam de arrependimento. E na parábola da ovelha perdida, como vimos, eles são representados, essas ovelhas gordas e fortes são representados pelos fariseus e escribas, que julgavam ter justiça própria diante de Deus. E isso é algo impossível para qualquer ser humano. Ninguém pode ter justiça própria diante de Deus. A nossa justiça vem de Cristo. Aqueles que pensam ter justiça própria diante de Deus enganam-se a si mesmos.
e eles estarão se condenando eternamente. Por quê? Porque rejeitam o perdão que Cristo oferece. As ovelhas perdidas sempre serão aquelas pessoas que humildemente reconhecem e confessam os seus pecados, que reconhecem a profunda necessidade do perdão. Essas pessoas são resgatadas pelo próprio Jesus Cristo, que as reúne ao seu rebanho, a Santa Igreja Cristã, onde são cuidadas e amparadas em todas as suas necessidades. E esse rebanho de Cristo, ele se reúne também aqui na terra, nos cultos que semanalmente acontecem aqui na igreja. Lá em Santo Antônio, Jardim de Alá, em Campo Grande, em tantos outros lugares. Um rebanho cheio de ovelhas perdidas, que somos, mas que foram resgatadas por Jesus Cristo, o nosso pastor, que com o seu sangue nos purificou de todos os nossos pecados. E assim, todas as vezes que reunidos aqui neste lugar, ou até mesmo em casa, individualmente em nossos lares, quando nós reconhecemos com sinceridade os nossos pecados e suplicamos pelo perdão de Cristo, então há grande alegria no céu por um pecador que se arrepende. O perdão sempre estará disponível a todos aqueles que se arrependem e creem em Jesus Cristo. É aqui, nesse lugar, que Jesus cuida de todas as nossas necessidades espirituais, através da palavra, através da Santa Ceia, que semanalmente são oferecidos aqui. E é justamente essa vida de comunhão que é fundamental para fortalecer a nossa fé e nos capacitar para que continuemos vivendo a nova vida que nos foi concedida, produzindo frutos de amor, de serviço uns pelos outros. Por isso, queridos irmãos e irmãs, não negligenciem esse lugar maravilhoso, nem as oportunidades incríveis, únicas que o pastor Jesus nos concede aqui. Porque é aqui que nós seremos perdoados e fortalecidos em nossa caminhada de fé, que tem como destino um lugar certo, um lugar que o próprio Cristo tem nos preparado, o novo céu e a nova terra. Amém. A paz de Deus, que é maior do que qualquer entendimento, guarde nosso coração e mente em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.